Dando continuidade ao nosso estudo, agora vamos tratar de um ponto essencial da Lei Complementar 214 de 2025, os regimes diferenciados do IBS e da CMS. Essa parte é especialmente importante porque representa exceções à regra geral de tributação, ajustando o sistema às peculiaridades de certos setores ou categorias profissionais. O artigo 126 estabelece de forma clara que estão instituídos regimes diferenciados para o IBS e a CBS, válidos em todo o território nacional. Esses regimes envolvem alíquotas reduzidas ou concessão de créditos presumidos. Mas percebam, sempre que houver concessão de um benefício assim, deve haver um ajuste nas alíquotas de referência, para garantir que a arrecadação total não seja comprometida. Isso é um princípio de neutralidade fiscal que orienta toda a reforma. O parágrafo 1º do mesmo artigo esclarece que esses regimes diferenciados também valem para importações, desde que sejam cumpridos os requisitos próprios. Isso é fundamental, porque no modelo não cumulativo adotado pela reforma, a importação é tributada como qualquer outra operação e, portanto, não poderia ficar de fora dos regimes especiais. O parágrafo 2º determina que qualquer alteração nas operações abrangidas pelos regimes diferenciados, seja para incluir ou excluir um bem ou serviço, só poderá entrar em vigor se forem respeitados os procedimentos previstos nos parágrafos 9º e 11 do artigo 156-A da Constituição. Esses dispositivos constitucionais tratam do processo legislativo qualificado, com consulta ao Comitê Gestor do IBS, para preservar a harmonia federativa e a previsibilidade das mudanças. Agora, é interessante observar o parágrafo 3º, pois ele traz exceções ao parágrafo anterior. Há situações em que alterações podem ser feitas sem necessidade de seguir aquele processo legislativo mais rigoroso, desde que os efeitos dessas mudanças, considerados em conjunto, não aumentem a alíquota de referência em mais de 0,02 ponto percentual, ou seja, a própria lei admite certa flexibilidade desde que o impacto seja mínimo. Já o parágrafo 4º reforça que as reduções de alíquotas concedidas nesses regimes serão aplicadas sobre as alíquotas padrão de cada ente federativo, conforme definidas no artigo 14 da própria lei complementar. Isso é relevante porque cada ente, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tem autonomia para fixar sua alíquota padrão, respeitados os limites definidos nacionalmente. E o parágrafo 5º impõe duas condições para a apropriação de créditos presumidos. Primeiro, a emissão de documento fiscal eletrônico pelo adquirente com a identificação do fornecedor. Segundo, o efetivo pagamento ao fornecedor. Isso tem como objetivo garantir maior controle e transparência, além de evitar fraudes e simulações. Agora, avancemos para o artigo 127, que trata de um regime específico de redução de alíquota em 30% para determinados profissionais que prestam serviços intelectuais com natureza científica, literária ou artística, e que estão submetidos à fiscalização de conselho profissional. Entre esses profissionais estão, por exemplo, administradores, advogados, arquitetos, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contadores, economistas, engenheiros médicos veterinários, entre outros, todos listados nos incisos de I a 18. Essa redução se aplica à prestação de serviços tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, mas há critérios específicos. No caso da pessoa física, basta que os serviços estejam ligados à habilitação profissional do prestador. Já para a pessoa jurídica, há 5 requisitos cumulativos. Os sócios devem ter habilitação profissional compatível com o objeto da sociedade. Não pode haver sócio pessoa jurídica, a empresa não pode ser sócia de outra empresa, a atividade exercida deve ser coerente com a habilitação dos sócios e os serviços devem ser prestados diretamente pelos sócios, com eventual ajuda de colaboradores. Esses critérios têm por finalidade evitar o uso indevido do benefício por estruturas empresariais que desvirtuem a atividade profissional propriamente dita. É importante frisar, conforme o parágrafo 2º, que não impede o benefício o fato de a empresa ter uma determinada natureza jurídica, como sociedade simples ou limitada, ou mesmo a união de profissionais de áreas diferentes, desde que cada um atue dentro de sua área de habilitação. Também não importa a forma como os lucros serão distribuídos entre os sócios, isso não afeta o direito à alíquota reduzida. Contudo, o parágrafo 3º impõe uma exceção importante. A redução não se aplica à prestação de serviços relacionados à profissão de educador físico, inciso 10, quando prestados por pessoa jurídica, ainda que esteja submetida à fiscalização de conselho profissional.
Essa restrição específica provavelmente se justifica pela natureza da atividade e eventuais preocupações com o uso indevido do benefício. Como vocês podem perceber, essa sistemática de regimes diferenciados foi desenhada com cautela técnica e amparo constitucional, para garantir que o tratamento favorecido tenha fundamentos sólidos, sem distorcer a lógica da arrecadação ou comprometer a justiça tributária. Na nossa próxima aula, vamos analisar os artigos seguintes, que aprofundam outras situações de redução de alíquota e os créditos presumidos aplicáveis aos setores de saúde, educação e transporte coletivo. É fundamental compreendermos como esses regimes interagem com o sistema geral do IBS e da CBS, especialmente dentro da lógica da não cumulatividade e da neutralidade fiscal.